Esse é meu primeiro vídeo, eu não tenho experiência, estou um pouco desconfortável, eu fico aqui procurando um lugar que fique bom, que não fique muito escuro, que não fique muito claro, mas enfim, não é um tutorial, né, de como se fazer um vídeo, então, pro que eu quero passar, espero que esteja mediano. Eu quero falar sobre como eu estou perdendo o meu medo de dirigir. Eu não sou... É a minha experiência pessoal, eu não sou profissional da área, eu não sou psicóloga, eu não sou professora de condução. Eu realmente só tenho a minha experiência pessoal, espero que isso possa ajudar alguém. Então, vai lá. Também eu quero dizer que não é um medinho de dirigir, sabe? Ah, eu tenho medo de dirigir. Não, pavor, pânico, aquilo de quando você pensa em dirigir, as suas mãos começam a transpirar, o seu coração acelera... você fica o tempo inteiro se boicotando. Ah, hoje eu não posso, hoje choveu, hoje eu recebi um sinal, hoje isso, hoje aquilo. E tudo para não dirigir, para não superar, para não ter que passar pela dificuldade que é o início. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Como eu perdi o medo de dirigir. Eu tirei a minha carteira inicialmente, eu quero falar um pouquinho sobre como eu comecei. Eu tirei minha carteira assim que eu fiz 18 anos, já faz algum tempo. E depois disso, meu próprio instrutor, ele era difícil, ele estava se divorciando, ele estava muito nervoso, ele não tinha a menor paciência, já foi um pouco traumático. Depois na minha casa só tinha carros assim, muito velhos, que davam problema, então eu resolvi não dirigir, e até que eu pudesse comprar um. Quando nós compramos o primeiro carro, logo depois tivemos um acidente e aí tudo se complicou mais. Você já tinha medo? Eu acho que algumas coisas também, elas auxiliam nesse medo, mas nem sempre pode vir de uma coisa traumática. Uma pessoa que já passou por um acidente, ela pode ter medo de dirigir. Uma pessoa que pagou quebra, né, que a gente fala em São Paulo, para tirar a habilitação também, às vezes ela pode não se sentir confiante o suficiente para dirigir, ou... eu não sei, são diversos motivos, uma autoescola com um professor que também não era calmo o suficiente, um parente que está sempre colocando a gente para baixo, mas assim, não se apegar nesse motivo, não se apegar nisso, porque tem pessoas que têm medo de dirigir simplesmente porque têm medo de dirigir. Então, assim, encarar, sabe? Encarar e focar no objetivo. Eu acho que essa é realmente a chance da vitória. A chance de se superar. Eu não sou muito chegada em autoajuda, mas isso me ajudou bastante, então acho que é o caminho. Pelo menos foi o meu caminho. Mas por questões profissionais agora eu precisei, né, dirigir e não tinha como falar não. Quando eu fui ver esse emprego, o meu patrão perguntou se eu tinha habilitação e eu falei sim, eu tenho. Claro, eu tenho, né? Só não falei que eu não dirigia. Fiz aulas 10 horas com o professor, ele me ajudou bastante. As 2 primeiras horas, né, porque foi o primeiro dia, a gente ficou só num estacionamento de um supermercado, dando voltas ali, marcha primeira, segunda, só dando volta. E depois das 8 horas restantes, que foram mais 4 dias, a gente foi para um parque. Nesse parque até que tinha um pouquinho de trânsito, algumas pessoas que passavam, muito ocasionalmente. Depois o meu patrão me ligou e falou, olha, tá na hora, vem pegar o carro e daqui uma semana você começa a dirigir. Então eu tinha uma semana para aprender a dirigir. Eu fui pegar o carro, com o pouco que eu já tinha feito nessas 10 horas, o carro estava num jardim pequeno para a época, que eu tinha que manobrar e eu fui devastando todas as flores. Eu fui com um amigo que ele não dirige, esse amigo realmente é a pessoa que esteve comigo por todo o tempo, porque eu acho que é importante também ter alguém que fique com a gente. E foi terrível. Eu parei 2 esquinas depois e eu chorei muito. Eu disse que eu não era capaz, que eu não conseguia, que aquilo não era pra mim. E até hoje, quando eu me lembro, eu me emociono porque eu tava vendo ali todos os meus sonhos desabarem, assim, e tudo por água abaixo, por causa de um medo. E eu fui pra casa, foi até o primeiro dia que nevou aqui, eu não consegui estacionar o carro, eu tava realmente em pânico, eu tava
paralisada pelo medo. E eu fui dormir achando que eu ia desistir, que eu não ia mais. Eu não ia, não era pra mim. Pois eu levantei e revi os últimos anos, o quanto que eu batalhei pra chegar até aqui, o quanto que eu batalhei pra conseguir tudo isso. E eu falei, não, eu vou ver alguns vídeos e eu vou conseguir algum passe de mágica, né? Não tem nenhum passe de mágica. A mágica é essa, é não desistir, é ir atrás. E eu comecei a ver esses vídeos de como manusear o carro, como subir as marchas, como descer as marchas. E eu ficava em casa mesmo me imaginando fazendo aqueles movimentos, por mais doido que isso possa parecer. E eu comecei a pegar o carro nos períodos que não tinha muita gente na rua. Final de semana de manhã eu tive um final de semana e de madrugada. Eu pegava e ficava dando volta no quarteirão. Uma primeira volta, primeiro dia, um quarteirão, aumentei para 2 quarteirões, 3 quarteirões, 4 quarteirões, até realmente ficar cansada daquilo. Mas o que eu percebi, que aquele pânico, aquela sensação física ruim que eu sentia quando entrava no carro, a sudorese, a taquicardia, ela começava a diminuir assim que eu começava a repetir esses movimentos. É como se o meu corpo falasse para o meu cérebro, olha, você sabe, você está repetindo isso, você já sabe fazer, porque eu acho que a aprendizagem é repetição. E eu fiquei ali, fiquei repetindo, cansada, eu queria parar, falar, pô, já tô aqui há 1 hora, já tô aqui há 2 horas, mas não interessa. Eu repeti até que eu me sentisse fisicamente bem fazendo aquilo. Claro que no dia seguinte, quando eu pegava o carro de novo, essa minha sensação, essa sensação do medo, ela voltava. Mas eu ia novamente fazer aqueles mesmos movimentos e mais rápido ela ia embora. Então foi isso que me ajudou muito. Eu pegava também pequenas ladeiras e treinava ali, enquanto eu sabia que não tinha nenhum carro. E parava na ladeira e com freio de mão, claro, e saía novamente. Foram essas coisas que eu fiz inicialmente. Eu não vou dizer que eu sou, nossa, como eu sou boa condutora, faço estacionamentos. Não, eu para estacionar eu tenho realmente grande dificuldade ainda. E se alguém começa a buzinar, ou se eu percebo que tem alguém esperando, isso tudo piora. Mas eu tenho conseguido, eu tô indo trabalhar todos os dias com o carro, eu trabalho com o carro, então eu tenho dirigido bastante. Cada dia eu tô mais confiante. O dia que eu tenho que sair com o carro já não é mais pra mim aquele dia de... sabe aquele dia terrível que eu passava antigamente? Eu já tenho mais tranquilidade nisso. É como se eu visse uma escada, eu sei que os primeiros degraus eu já subi, que são os mais difíceis. Mas foi isso, foi muito treino, é não desistir, porque se eu tivesse desistido naquele dia, eu sei que daqui 1 ano, 2 anos, isso ia novamente bater na minha porta e eu não ia poder, eu ia ter que assumir isso novamente, eu ia ter que passar por isso, superar essa situação. Então, que eu já tenha superado antes, que é muito mais fácil. As dicas então que eu tenho para dar são essas, de treinar nos horários que não tem tantos carros na rua e de sair, sabe, com o carro. A gente fala, focar no objetivo. O meu objetivo era profissional, eu não sei qual é o seu objetivo, não importa. Se é levar os seus filhos para a escola, se é esfregar na cara da sua esposa ou do seu marido que realmente você pode, ou se é para balada sozinha, eu não sei. Foca nesse objetivo, se imagina realizando isso, sabe? Se imagina levando seus filhos para a escola, se imagina indo para balada, indo trabalhar com o seu carro. Eu sei que às vezes a gente compra um carro novo e a gente tem medo, fala, poxa, e se eu ralar o carro? Mas eu tenho certeza, é melhor você ralar o seu carro do que você nunca ter o prazer de conduzir o seu próprio carro. Então, eu já ralei, eu já ralei o carro que nem é meu, porque é da empresa, mas mesmo assim eu acho que foi positivo eu ter feito isso, eu ter ido superado de certa forma já. E dirigir, eu acho que o problema é que são muitos comandos. É a questão física da direção ali, pé, mão, a cabeça que você tem que ir para onde, a sinalização, a pessoa que está passando, a pessoa que está falando. É muita coisa envolvida para quem está começando e é muito difícil, é muito estressante. Algumas coisas eu pensava para tentar me ajudar, às vezes eu ficava aqui da minha janela observando a rua e pensando, poxa, todas essas pessoas já tiveram um começo
traumáticos ou não, difíceis ou não, mas todas essas pessoas já começaram a dirigir. Por que eu não posso? Por que eu não consigo? Não, eu consigo também. Eu ficava imaginando que ninguém sai da rua, de casa para bater o carro, e que então, se por acaso a gente faça uma barbeiragem, uma coisa que não deveria ter feito, a gente esquece ali uma seta, eu não sei, a outra pessoa também está com cuidado, a outra pessoa vai tomar o cuidado por você. Então, eu imaginava essas coisas como ainda imagino como uma forma realmente de me tranquilizar. Nem todo mundo que está atrás de você tem paciência, mas também nem todo mundo que está atrás de você está apressado. Já aconteceu de eu não conseguir fazer o carro pegar e a pessoa não buzinar. O sinal ficar verde, ficar vermelho, ficar verde, e tudo continuar. E já aconteceu de, assim, eu, sei lá, ter esquecido e já... Tudo depende da pessoa que está atrás, mas tudo depende principalmente da gente, de pensar, olha, calma, eu vou conseguir... E adiante, não desistir, porque desistir é realmente mais fácil, só que não é o caminho, não é o caminho, a gente tem que cada dia buscar o que quer, porque ninguém pode fazer pela gente, né? Ninguém pode superar isso, só a gente mesmo. Então, os meus conselhos são esses, não desistam, eu sei que às vezes a gente quer não fazer porque é mais fácil, mas faça, dia a dia a gente vai pegando mais controle sobre o carro e vai desensibilizando esse medo. É uma questão realmente de fazer, de persistir. Por pior que seja, eu queria muito abrir algum vídeo que me desse uma mágica, sabe? Olha, amanhã você vai acordar sem medo de dirigir. Não, não tem, infelizmente. O que tem é isso, milhares de pessoas que já passaram por isso, milhares de pessoas que estão passando por isso. E eu sei que eu vou poder fazer, eu vou poder, porque eu preciso disso e eu tenho realmente a minha cabeça lá no meu objetivo final. É isso que eu tenho pra dizer. Eu espero daqui uns dias fazer um novo vídeo dizendo como eu perdi o medo de dirigir no escuro ou como eu perdi o medo de ir pra uma rodovia. Ainda não cheguei nesse ponto, mas já me sinto vitoriosa por estar dirigindo o carro. Hoje eu já não preciso mais de uma pessoa do meu lado, eu já consigo ir sozinha. Então, assim, são pequenas vitórias que só quem tá passando por isso sabe como é. Pegar o carro mesmo com alguém, conseguir fazer uma ladeira sem medo, conseguir dirigir sem uma pessoa do seu lado, conseguir dirigir no escuro, conseguir pegar uma rodovia, conseguir passar por uma ponte. Tem pessoas que têm medo de passar por uma ponte. E são isso, são pequenas vitórias, mas que pra gente tem um sabor todo especial. Eu espero que você possa estar ajudando alguém, espero também algum comentário me dizendo como foi pra você, se você já passou por isso, se você tá passando, se você tiver alguma dica, algum conselho, alguma motivação pra mim, eu fico muito feliz também em receber. Claro que a gente gosta de críticas construtivas, porque destrutivo já basta a nossa mente tentando dizer que a gente não é capaz. É isso, eu queria desejar pra vocês uma boa semana e vamos se superar, porque a gente consegue com certeza. Um beijinho e até mais.